Além de enfeitar o nosso planeta, as flores têm a função primordial na produção de sementes para a formação de novas plantas, garantindo a sobrevivência das espécies. A flor é responsável pela produção das plantas. Para isso, elas são formadas por folhas modificadas, geralmente de cores atrativas e formatos diferenciados para atrair os seus polinizadores. Uma flor é a parte reprodutiva das plantas angiospermas, responsável por produzir sementes por meio da reprodução sexual. As sementes contêm o embrião que germinará ao encontrar condições adequadas, sendo essenciais para a perpetuação e propagação das espécies de plantas com sementes. Embora as gimnospermas possuam estruturas semelhantes às flores, chamadas estróbilos, apenas as angiospermas têm flores. Alguns grupos de gimnospermas, como o Gnetum, podem ter estruturas semelhantes às flores, mas não possuem a estrutura completa de uma flor, onde os órgãos reprodutivos férteis são envolvidos por um perianto. Essas folhas modificadas se chamam sépalas, pétalas, estames e carpelos. As sépalas são folhas estéreis que, em geral, apresentam coloração verde. Sua função é garantir a proteção das outras partes da flor no botão floral. O conjunto de sépalas forma um cálice. Pétalas são folhas estéreis e que geralmente são vistosas, possuindo diferentes colorações. As pétalas são responsáveis por garantir a atração de polinizadores. Ao conjunto de pétalas dá-se o nome de corola. O cálice e a corola formam, juntos, o chamado perianto. Estames são folhas férteis masculinas. Apresentam uma haste denominada filete, a qual possui na sua extremidade a antera, que contém os sacos polínicos, nos quais o pólen é produzido. Entre o filete e a antera está o conectivo, que normalmente é pouco perceptível. Em algumas flores, o filete está ausente e o estame é denominado séssil. Ao conjunto de estames dá-se o nome de androceu. Carpelos são as folhas férteis femininas que portam os óvulos. A flor pode apresentar um ou mais carpelos, os quais podem estar fusionados ou individualizados. O carpelo individual ou conjunto de carpelos fusionados é denominado pistilo. Vale destacar que pistilo é o nome dado à unidade morfológica, enquanto carpelo refere-se à unidade funcional. O conjunto de pistilos forma o gineceu. Os carpelos podem ser diferenciados em 3 partes: estigma, estilete e ovário. No estigma, o pólen é depositado. Pelo estilete, o tubo polínico cresce, e no ovário estão os óvulos. Quando os carpelos estão fusionados, verificamos a presença de câmaras que contêm os óvulos denominados lóculos. Vale destacar que os frutos são formados pelo desenvolvimento do ovário e que a semente origina-se do óvulo após a ocorrência da fecundação. A
A presença de flor e de fruto que protege a semente é uma das principais características das angiospermas, que por sua vez são vasculares, pois possuem raiz, caule e folhas. Já as gimnospermas são plantas que produzem flores e sementes, porém suas sementes são nuas e não ficam envoltas pelo ovário desenvolvido, que são os frutos. Após a fertilização e transformação de algumas partes da flor, ela se transforma em um fruto que contém as sementes. O grupo das angiospermas, com mais de 250 mil espécies, abrange a maioria da flora terrestre existente. Além de seu papel ecológico crucial, as flores têm uma significativa importância cultural para os seres humanos. Ao longo da história e em diversas culturas, as flores sempre ocuparam um lugar especial na sociedade, seja pela sua beleza intrínseca, seja pelo seu simbolismo. A arte de cultivar plantas para obter flores remonta a milhares de anos, até chegar para a indústria em expansão que conhecemos hoje, a floricultura. Enquanto o caule apresenta um crescimento indeterminado, a flor possui um crescimento determinado. A flor se conecta ao caule por meio de uma estrutura chamada pedicelo, que se alarga na parte superior para formar o receptáculo floral, onde as diversas peças florais estão inseridas. Essas peças florais são folhas modificadas, especializadas nas funções de reprodução e proteção. Em uma flor típica de angiosperma, encontramos de fora para dentro peças estéreis, como sépalas e pétalas, que têm função de proteção. Dentro das pétalas estão as peças férteis, como estames e carpelos, responsáveis pela reprodução. O pólen nas angiospermas germina na região estigmática, formando um tubo polínico que se estende para permitir o acesso dos gametas e a fecundação do óvulo. A função da flor é mediar a união dos esporos masculino e feminino, num processo denominado polinização. Muitas flores dependem do vento para transportar o pólen entre flores da mesma espécie. Outras dependem de animais, especialmente insetos, para realizar este feito. A maior flor encontrada é a Rafflesia arnoldii, espécie na qual alguns dos exemplares encontrados já chegaram a 1 metro de diâmetro e 11 quilos. Muitas das coisas na natureza foram criadas para atrair animais polinizadores. Os movimentos do agente polinizador contribuem para a oportunidade de recombinação genética com uma população dispersa de plantas. Flores como essa são chamadas de entomófilas, literalmente amantes de insetos. Flores normalmente têm nectários em várias partes para atrair esses animais. Abelhas e pássaros são polinizadores comuns, ambos têm visão colorida, assim escolhendo flores de coloração atrativa. Algumas flores têm padrões, chamados guias de néctar, que são evidentes no espectro ultravioleta, visível para abelhas, mas não para os humanos. Flores também atraem os polinizadores pelo aroma.
A posição dos estames assegura que os grãos de pólen sejam transferidos para o corpo do polinizador. Ao coletar néctar de várias flores da mesma espécie, o polinizador transfere o pólen entre as mesmas. O aroma das flores nem sempre é agradável ao nosso olfato. Algumas plantas, como a raflésia, são polinizadas por moscas e produzem um cheiro de carne apodrecida para atrair estes tipos de insetos. Outras flores são polinizadas pelo vento, as gramíneas, por exemplo, e não precisam atrair agentes polinizadores, tendendo assim a possuir aromas discretos. Flores polinizadas pelo vento são chamadas de anemófilas. Sendo assim, o pólen de flores entomófilas costuma ser grudento e de uma granulatura maior, contendo ainda uma porção significativa de proteína, outra recompensa para os polinizadores. Flores anemófilas produzem normalmente pólen de granulatura menor, muito leves e de pequeno valor nutricional para os insetos. Existe muita contradição sobre a responsabilidade das flores nas alergias. Por exemplo, as entomófilas do gênero Solidago são frequentemente culpadas por alergias respiratórias, o que não é verdade, pois seu pólen não é carregado pelo ar. Por outro lado, a alergia é normalmente causada pelo pólen das anemófilas, do gênero Ambrosia, que pode vagar com o vento por vários quilômetros. Além do seu papel indispensável para a vida, de sua beleza estonteante, as flores também têm o poder de melhorar nosso bem-estar emocional e mental. Estudos têm mostrado que a simples presença de flores em nosso dia a dia pode reduzir o estresse, aumentar a criatividade e até mesmo melhorar nossa saúde geral. Compreender a anatomia e a função das flores nos ajuda a apreciar ainda mais a diversidade e a importância dessas maravilhas naturais em nosso ecossistema.